Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar um pouco sobre a área do triângulo. Eu tenho um triângulo aqui, ABC. Esse triângulo tem vértices A, B e C e vamos dizer que esse ângulo de cima do vértice A ele valha θ. Ok. Então, quem é a área desse triângulo ABC com vértices AB, com vértices A, B e C, lados AB, AC e BC? Vamos chamar esse lado aqui de x, esse de y. Bom, se esse lado vale x, esse lado vale y e o ângulo formado por eles vale θ, então a área do triângulo ABC será x vezes y vezes o seno do ângulo formado por x e y, θ, sobre 2. Deixa eu só completar essa linha aí da divisão. Bom, então se eu conheço os dois lados AB e AC e conheço o ângulo formado por eles, então a área desse triângulo vai ser x vezes y, x vezes y, vezes o seno do ângulo entre eles, sobre 2. Vamos a um exemplo. Então, digamos que eu tenho um triângulo com vértices A, B, C, com lados 6 e 8, formando 30 graus. Então, se a gente quer saber quem é a área ABC, pelo que vimos, ABC será simplesmente o produto de 6 vezes 8 vezes o seno de 30 tudo isso dividido por 2. Vamos continuar aqui. Bom, o que a gente tem? Continuando aqui, a gente tem o seguinte: 6 vezes 8 vezes seno de 30. Lembrando que o seno de 30 ele é igual a 0,5. Então, seno de 30, 0,5 sobre 2. 6 vezes 8, 48. A gente pode dar uma simplificada logo aqui, né? 6 com 2 fica 1 e 3. 3 vezes 8, 24, vezes 0,5, 12. Bom, então a área desse triângulo aqui é 12. O que a gente está dizendo é que ABC vale 12, certo? Que encontramos aqui. Então, super simples, se eu tenho esse lado, preciso ter dois lados. Nesse caso, eu tenho esse lado, eu tenho o outro lado e tenho o ângulo formado por eles, que nesse caso vale 30 graus. Eu consigo calcular a área, ok? Bom, continuando, vamos dar uma olhada numa propriedade importante que envolve a área de um triângulo e um segmento no seu interior. Então, digamos que eu tenho um triângulo ABC e tenho AP, onde P é um ponto do lado BC. Né? A área do triângulo ABP, que aqui eu coloquei no numerador, e eu vou marcar de azul, a área do triângulo ABP, dividido pela área do triângulo APC, que está aqui de laranja, desse lado, APC, a razão entre essas áreas será igual à razão entre BP e PC. Então, se aqui vale Y,
e aqui desse lado vale x. Então, a área entre ABP e a razão entre as áreas ABP e APC será x sobre y. Em outras palavras, a razão entre as áreas dos triângulos, se eles têm a mesma altura, repara que os dois têm a mesma altura, a altura dos dois triângulos é a mesma. Se a gente desenhar uma paralela ABC, ambos vão ter essa altura, H. Se os dois têm a mesma altura, a razão entre suas áreas é igual à razão entre as bases. Então, ó, mesma altura a razão entre áreas. Então, deixa eu simbolizar isso aqui. A razão entre áreas é igual à razão entre bases, desde que tenham a mesma altura, certo? Então, se dois triângulos têm a mesma altura, a razão entre suas áreas é igual à razão entre suas bases. Ok, então vamos aplicar isso num problema. Digamos que eu tenha esse problema. A área do triângulo ABC é 36 e eu quero calcular a área desse triângulo aqui, PQT. Eu quero a área desse triângulo. Qual é a área do triângulo PTQ? Sabendo que a área toda é 36. A propriedade que a gente viu diz o seguinte, que se eu desenho essa linha AP, como BP vale x e PC vale 2x, podemos escrever o seguinte. Deixa eu subir mais um pouquinho para ficarmos com espaço. Pronto. Ó, os triângulos BPA e APC têm a mesma altura. Então, BPA e APC possuem mesma altura. Isso significa que a área ABP sobre a área APC é igual a x sobre 2x. Ou seja, 1 dividido por 2, já que x não é zero. Mas da mesma maneira, eu posso dizer que A, B, P e A, B, C também possuem a mesma altura. Mesma altura. Ou seja, poderíamos escrever A, B, P sobre A, B, C igual a x sobre 3x. O que isso quer dizer? Que temos 1 sobre 3. Acontece que ABC vale 36. Então, 36 em cima ABP 1 sobre 3, o que me dá ABP igual a 12. Bom, então essa área vale 12. Então essa área toda aqui, desse outro lado, então vou pintar essa área aqui, vale 12. Essa área. Como sabemos o total, sabemos que esse outro lado vale 24. Acontece que eu poderia ter obtido isso aqui, né?
eu sei ABP agora, 12. 12, APC aqui, 24. 12,24, 1 para 2. Certo? Ok. Bom, mas se isso tudo vale 24, e aqui eu tenho bases iguais, então eu devo ter metade dessa área aqui e metade dessa área aqui. Ou seja, aqui eu também tenho 12, e nesse todo eu também tenho 12. Então essa área também mede 12. Pelo mesmo motivo de antes. Os triângulos APC e APT têm exatamente a mesma altura. Como a base é igual, eles têm a mesma área, aqui 12 e esse total 12. Só que o triângulo PTC também tem bases iguais para PT, PTQ e P e TQC. Ou seja, esses dois triângulos, esse e esse, deixa eu fazer de outra cor, eles têm exatamente a mesma altura e a mesma base, então tem a mesma área. Então, se isso tudo vale 12, teremos 6 aqui e 6 aqui. Então, essa área vale 6 e essa área vale 6 também. E a gente pode descobrir isso tudo graças à razão entre as bases para triângulos com a mesma altura. Então, poderíamos, por exemplo, perguntar qual é a área do quadrilátero APQT? A área desse quadrilátero é 18, 12 mais 6. Né? Ou, por exemplo, a área do quadrilátero ATPB, 24. Ou ainda a soma das áreas de ABP com PTQ, também é 18. Então, essa propriedade resolve problemas que envolvem razão entre áreas. Ok? Então, PTQ respondendo vale 6, né? PTQ vale 6. E a gente fecha com isso essa aula sobre áreas dos triângulos e sobre razão entre bases em triângulos de mesma altura. Ok? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.